Metas Claras Podcast, o verdadeiro networking da vida real. Um oferecimento especial de Fuel Office Coworking e Restaurante Casa Boa. Boa tarde a todos, estamos aqui em mais um Metas Claras com a doutora Cristiane Dias hoje. A gente vai começar perguntando para ela quem é você e o que você faz. Bom, gente, muito prazer. Eu sou biomédica, trabalho com estética na parte de harmonização facial. Então, os procedimentos mais conhecidos aí, como botox, preenchimento, bioestimuladores. Estou atuando aí há mais de 7 anos na área, devolvendo autoestima para todo mundo. Certo, bacana. Qual é a maior transformação que você busca proporcionar aos seus clientes que passam na clínica? Eu quero devolver a autoestima e a confiança dos meus pacientes, das minhas pacientes, para elas se olharem no espelho, gostarem do que enxerga, né? Porque eu falo que a autoestima, ela move o mundo. Você não consegue trabalhar direito, se relacionar direito se a autoestima estiver baixa. Então, é muito importante que você se sinta bem com a própria aparência. Então, o paciente chega, ele fala pra mim, ai, doutora, eu tô incomodada com algumas ruguinhas ou com uma marquinha, um bigode chinês. E é em cima disso que eu vou trabalhar no rejuvenescimento da pessoa, sempre respeitando, né, resultados naturais, sem aquele negócio de deixar todo mundo Exagerado, quadrado. né? Exatamente. A harmonização ficou muito taxada como uma coisa exagerada, todo mundo com aquele rosto padrão de famosos, né? Mas não é isso, é rejuvenescer e ficar cada dia mais lindo, né? Se gostar. Eu tenho uma curiosidade, que eu acho que é a curiosidade de muitas pessoas, e aí eu vou te fazer essa pergunta também. Como funciona o Botox? No sentido, assim, se pode aplicar em tudo? É minha dúvida também, eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Olha, o Botox é o queridinho, né? Quando a gente fala de estética facial, ele é o primeiro. Ele é para as rugas. Ele não vai trabalhar a pele, o foco dele é na musculatura. Então, aquelas ruguinhas que aparecem quando você faz as expressões, as caretas. Agora, se você é aquela pessoa que, sem fazer nenhuma expressão, você já tem algumas ruguinhas marcadas, para isso, o Botox, infelizmente, ele já não vai resolver. Ajuda, óbvio. Eu falo que, pelo menos com Botox, que ele dure... O padrão do Botox é durar 3 meses. São 3 meses mais jovem no ano. E aí, o Botox nós podemos fazer nas regiões tradicionais, que é testa, pezinho de galinha, que é em volta dos olhos, e a glabela, que é o bravo, que são os mais tradicionais, e tem alguns outros pontinhos que podemos fazer também. Então, por exemplo, para a pessoa que tem aquele sorriso gengival, que quando sorri, mostra toda a gengiva, não sei se você já eu tinha esse sorriso. Então, o Botox resolve muito, então a gente coloca para relaxar. Quem tem sorrisinho triste, o sorriso triste que eu digo, é a pessoa que, paradinha, tem aquela boquinha puxada para baixo. E tem gente que se incomoda com isso. Então, a gente consegue resolver isso também com o Botox. E também no pescoço. Aquele pescoço que mostra as fibras aqui, sabe? A gente consegue resolver também com o Botox. Bacana, não sabia. É legal e também ajuda até no processo de rejuvenescimento. Porque conforme a gente vai envelhecendo, tudo vai puxando para baixo. E o Botox, quando a gente relaxa a parte do pescoço, eleva. Então, é bem interessante. Ele serviria para papada também ou não? Não, para papada é mais... Tem várias coisas, né? A gente tem que entender na papada. Se é gordura, se é flacidez ou se é falta de contorno. Às vezes, mexendo no contorno do rosto, projetando um queixinho, fazendo a mandíbula, a papada fica quase imperceptível. Então, já é outro procedimento, mas tudo faz parte. Era a minha dúvida, acho que a gente não conhece muito desse mundo. Sim, é um mundo muito legal. E eu falo, uma vez que você entra, é difícil você sair, porque você se apaixona, você se apaixona de novo. Entendi, bacana. Boa tarde, pessoal. Tô aqui em mais um podcast do Metas Claras com a doutora Gabriela Capitani, é uma advogada, e vamos lá tirar algumas dúvidas, né? Então, doutora, quais os maiores desafios na área da família que você percebe? Então, atualmente, o que eu mais tenho enfrentado na área da família, assim, como desafio mesmo, é a alienação parental. Como eu lido com muitos processos de família, que trata de guarda, pensão, revisional, regulamentação de visitas, acontece muito alienação parental nos dias de hoje, está acontecendo, já acontecia, né, mas com a regulamentação da lei da alienação parental, isso agora torna mais visível para a gente que trabalha com isso, e até para quem é leigo, né, para quem tem um filho e é divorciado,
E aí precisa tratar com a outra parte, que é o genitor da criança, ou a própria genitora também, né? É, e aí um exemplo, assim, que eu costumo dar, que é o que eu mais tenho visto, assim, no escritório, é que o pai, por exemplo, ou a mãe, né? Quem tem a guarda de fato daquela criança, é, usa o filho como uma moeda de barganha, como troca, e é uma coisa que envolve psicólogo, envolve uma coisa que fere aquela criança, e o pai, a mãe, o genitor, a genitora não vê isso como uma forma de como está ferindo o seu próprio filho. Ele vê como uma forma de vingança para outra parte que ele terminou e ele quer se vingar de alguma forma e usa o próprio filho sem acabar, às vezes nem percebe que está fazendo isso, que está ferindo aquela criança, que está mexendo no psicológico dela, e acaba fazendo mesmo porque a sede de vingança é maior do que tudo. Então, o que eu tenho visto muito são casos de que o pai ou a mãe pagam um valor fixo de pensão mensal, e aí a criança tem outros custos extras, como natação, psicólogo, às vezes até para uma terapia por conta da separação dos pais. É, e esse pai ou essa mãe acabam pagando isso por fora e usando isso também como uma moeda de barganha pela guarda ou pela maneira de visitação daquela criança. Esse mês eu vou pagar a natação dela ou dele ou o psicólogo se você deixar eu ver ele 3 vezes na semana. Ou, se você não mudar a guarda para totalmente compartilhada, eu paro de pagar a pensão. E aí ali acaba falando para a própria criança, dependendo da idade, às vezes, né, que vai parar de pagar aquela pensão para o filho, ou para a própria ex-mulher ou ex-marido, como uma forma de vingança mesmo, é o que eu mais tenho visto, assim, que choca, porque envolve a criança e o pai e a mãe não percebem, né, que tem ferido o filho e a filha. E é triste porque é a criança que sofre mais. A criança que sofre nessa relação toda. E o pai e a mãe não perde a noção, né, nesse conflito, assim, que o ego o lado de quem vence mais. Sim. Seria isso. E na prática, como que funciona aí a guarda compartilhada? Então, a guarda compartilhada, a gente tem um grande mito com relação à guarda compartilhada, porque se deduz que a guarda compartilhada seria convivência compartilhada. 15 dias eu vou passar com o pai, 15 dias eu vou passar com a minha mãe. Todo mundo, acho que é fora do mundo jurídico, pensa que a guarda compartilhada funciona dessa maneira. Mas não é assim. A guarda compartilhada nada mais é do que a divisão dos deveres e direitos sobre aquela criança, sobre o seu filho, sobre a sua filha. Vamos decidir qual escola a gente vai colocar o nosso filho? Não é só o pai que vai decidir ou não é só a mãe. Se a guarda é compartilhada, o pai e a mãe vão decidir o que eles vão fazer com aquela criança. É uma divisão de deveres sobre a criação daquela criança e não a divisão de convivência. Regulamentação de convivência é outra coisa, né, que não se comunica com isso. Mas aí as pessoas têm esse grande erro de achar que a guarda compartilhada é dividir a moradia com cada um a cada 15 dias. Não funciona dessa maneira. Entendi. E no caso, por exemplo, quando tem dados pessoais vazados, a pessoa, ela vai ter direito à indenização? Nem sempre, não é tudo no direito a gente fala que depende, né? Quando alguém vai fazer uma pergunta, a gente nunca tem uma resposta exata, porque tudo no direito depende. E nessa pergunta do direito digital, que eu também atuo, saindo um pouco agora do direito de família, né? É uma pergunta interessante porque a gente pensa que tudo é indenização hoje em dia, que é só, eu fui hackeado, ou roubaram meus dados, vazaram meus dados, eu tenho direito à indenização. Mas não é assim que funciona. A gente precisa checar primeiro a gravidade desse vazamento, se for alguma coisa muito sensível que pode te prejudicar mesmo, se for alguma coisa mais superficial. O tipo do dado exposto, se é um RG, se é o CPF, se é o seu endereço, que alguém pode chegar ali, né, encontrar você, que é um dado muito sensível. Se houve o uso indevido desses dados que foram vazados, se alguém chegou a utilizar, ou só foi um vazamento e não chegou a acontecer nenhum crime com aqueles seus dados que foram vazados. E as medidas de segurança que aquela empresa que acabou vazando os seus dados, ela forneceu. Ela teve medidas de segurança da informação adequada, ela teve uma prevenção, alguém que trabalhava ali na área, que era para prever esses riscos de vulnerabilidade dos dados, alguém que trabalhasse mesmo ali naquela área. Ela teve essa prevenção? São todas essas perguntas que os tribunais superiores têm entendido ultimamente para definir se a pessoa tem direito à indenização ou não. Então, não é muito simples assim, vazaram meus dados, eu vou ter direito à indenização. É só nesses casos mesmo que a gente tem que focar nesses requisitos. E uma dúvida pessoal minha, por exemplo, eu tenho um celular de trabalho com fotos dos pacientes e tudo mais, e roubam esse celular, e, enfim, como que, se por acaso vazar alguma imagem, assim, o que acontece? Depende tudo como envolve crime, né, de furto no caso, Sim. Aí você teria que fazer BO primeiramente, ir para a área mais criminal, e dependendo de como eles vão utilizar esses dados, né, foi um bandido, geralmente não foi uma empresa.
O que eu estava falando aqui na outra questão é quando uma empresa pega os seus dados e ela acaba vazando os seus dados dessa forma. Agora, quando alguém pega o seu celular, por exemplo, num furto, aí vai para outra esfera, né, na esfera mais criminal, você faz o BO e tudo mais, e depende de qual lugar ele vai conseguir ali, o que que ele vai conseguir, os dados que ele vai adquirir com aquele furto, né? Mas aí depende também. Entendi. Então tá bom, obrigada pela participação, doutora. Obrigada a você, até a próxima. Até. Até o próximo Metas Claras. Até. Bom dia, Rodrigo. Tudo bom? Bom dia, Daniel. Tudo bem, e você? Tudo na paz. Seja bem-vindo hoje ao nosso podcast. E primeiro, Rodrigo, fala um pouco de quem você é e de o que você faz. Que legal. Obrigado, Daniel, pela oportunidade, pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui com você. Eu sou o Rodrigo Caseiro. Muitos me conhecem pelo RH. Tenho uma carreira de 20 anos como executivo de RH de grandes companhias. Trabalhei como consultor. Fui presidente da APSA, que é uma associação, primeira associação de RH do Brasil. E, recentemente, entendendo os meus ciclos de vida, que é o que eu faço hoje. Hoje eu sou um mentor de ciclos. Eu usei algumas ferramentas, né? Uso algumas ferramentas no meu atendimento para entender as fases da nossa vida, né? Assim como a natureza ela tem as fases de verão, outono, as estações do ano, todos nós individualmente temos as nossas. E olhando para a minha carreira, para as minhas crises, para os meus questionamentos, eu desenvolvi uma metodologia em que eu ajudo as pessoas a entender, através de um grande processo de autoconhecimento, quem elas são, propósito, identidade. E foi assim que eu fiz a minha transição. E hoje tem uma empresa chamada Sanscritude, que, junto com a Valquíria, que é a psicanalista, a gente faz atendimentos a pessoas que estejam, de fato, vivendo essa fase da vida e querendo entender os ciclos e para onde que a vida está levando ela. Ah, legal, legal. E como que, me conta um pouco, como que a pessoa descobre se ela está em crise ou se o ciclo dela já saturou Boa, isso. boa, maravilha. Legal, isso. Na verdade, assim, eu costumo dizer, né? Para que a pessoa consiga entender se ela está realmente nesse processo de transição, o primeiro que ela tem que fazer é observar como ela reage ao ambiente em que ela está ou a carreira que ela tem. Porque o primeiro sinal de que a pessoa está atravessando uma crise de vida é porque, apesar de tudo estar bem, apesar dela fazer aquilo que ela sempre fez, ela começa a sentir no íntimo um incômodo, uma necessidade de mudança, que ela não sabe exatamente de onde vem. Identificar isso não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Geralmente as pessoas começam a olhar muito a parte externa da vida. Então é um emprego que já não está mais fazendo sentido, é um problema que a pessoa tem com a liderança. Muitas vezes a crise pode ser uma crise financeira e a pessoa ela começa a identificar certos padrões recorrentes na vida que ela não sabe exatamente o porquê que elas existem. E aí que entra o meu trabalho. Porque na leitura de ciclos eu entendo o que determinada fase da vida da pessoa está querendo dizer a ela. Se é uma fase de mudança, se é uma fase de retenção, se é uma fase de expansão. Então o meu trabalho ele consiste nisso, ajudar a pessoa, apoiar a pessoa, principalmente nesses momentos de transição de vida e momentos de crise. Entendi, legal. Para quem quer compreender o seu trabalho e precisa entender o ciclo que vive, como que funciona a sua mentoria de forma concreta? Maravilha, perfeito, Daniel. Minha mentoria ela consiste em alguns encontros, num acompanhamento de longo prazo, onde a cada sessão nós vamos trabalhando cada uma daquelas faces da vida da pessoa que são importantíssimas, que ela tenha clareza sobre quem ela é, sobre o que ela veio fazer nessa vida e principalmente sobre qual a fase que ela está atravessando. Então, por exemplo, no primeiro encontro a gente vai trabalhar identidade, no segundo encontro a gente trabalha as questões de propósito e missão de vida, relacionamento, a gente entende carreira,
relação com família, filhos, pai, mãe, enfim, é um ciclo completo que ao final dos encontros a pessoa vai ter muito mais clareza e direcionamento sobre quem ela é e sobre o que ela veio fazer nessa vida e qual caminho que ela deve seguir, porque no final a gente entrega um plano prático, direcionado, para que a pessoa saiba qual caminho, qual rumo que ela deve seguir. Muito interessante, Rodrigo. Muito obrigado por seu tempo e Obrigado, até Manuel. mais. Até mais, até a próxima. Até mais. Bom dia! Hoje estamos aqui para entrevistar a psicanalista Valquíria, que tem muito a ver com as mulheres, e a gente tem umas perguntas incríveis para fazer para ela hoje, para ela esclarecer esse mundo da psicanálise para a gente. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Tudo Nilza. bom? Tudo bem. Prazer estar com você. E vamos lá. Por que a psicanálise pode resolver um trauma tão profundo? Como você me traria essa informação para as mulheres? Nilza, nossos traumas começam já na barriguinha da nossa mãe. Nós não sabemos como que a nossa mãe estava no palco da vida quando ela nos recebeu. Não sabíamos como aquela mulher se sentia, não sabíamos em que momento da vida ela estava, não sabíamos como estava a relação dela com o nosso pai, que era marido dela, como estava a relação dela com os pais dela, né? Então, até mesmo antes de nós nascermos, a gente já tem uma vida dentro da nossa mãe. E ela vai nos alimentando, ela vai nos passando de acordo com tudo aquilo que ela interpreta, com tudo aquilo que ela recebe. E nós somos ali uma manifestação imediata de quem a nossa mãe é. Então, através dos traumas da nossa mãe, nós recebemos e já nascemos com alguns traumas. Só que isso vai morar tudo no nosso inconsciente, porque nós não temos a formação consciente, né? Então, esse inconsciente nada mais é do que o lugar mais profundo do oceano, e para que a gente possa conhecê-lo, a psicanálise é uma ferramenta maravilhosa. Esse oceano de informações do mundo feminino, como você acha, encontra a solução quando você vê uma mulher e você deseja tratá-la? O que te dá essa inclinação de poder ajudar uma mulher com a psicanálise? As mulheres, elas sofrem já há muitos anos, muitos e muitos e muitos anos, né? Nós temos na sociedade a manifestação da frase: se não fosse Eva ter comido a maçã, né? Então já vem uma culpa em cima de nós mulheres de 1000 anos atrás, milhares de anos atrás, né? Então essa informação gera sobre nós um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Então mulheres, elas foram criadas para quê? Ficar em casa, cuidando de filho, de marido, da louça. A mãe é a chata, a esposa é a chata. A mulher, se tem cabelo branco, né, é uma questão. É uma Se questão. o homem tem cabelo branco, é o charmosão. Então, a nossa sociedade, né, ela cobra muito das mulheres. O homem vai envelhecendo, ele vai ficando um gatão, charmosão, né, um coroão. A mulher vai envelhecendo, vai perdendo o seu sex appeal. Então, nós temos muitas cobranças, Nilza, da própria sociedade em cima de nós, muito desumana, muito desumana. E isso faz com que eu olhe para a mulher e para a vida dessa mulher com uma doçura muito grande, porque quando eu assisti o primeiro filme que mostrou Maria, mãe de Jesus, olhando para aquele filho, abrindo mão de toda a dor que ela podia suportar, para ver um filho cumprindo o seu propósito de vida, ali eu entendi o que é a força de uma mulher. E eu desejo que essa força seja transmitida para todas as mulheres. Porque a mulher, ela é capaz de tudo de mais poderoso e divino, porque a mulher é a força do mundo.
Sem nós não há vida na Terra, porque Deus fez nós mulheres o canal entre Ele e a Terra. Então, uma mulher não sabe o poder que ela tem. Nós geramos vida, nós trazemos vidas do céu para a Terra. Maravilhoso. Então, isso para mim é o que mais me motiva. Querer ajudar as mulheres a se encontrar, assumir as suas identidades e a ter paz para viver. E hoje em dia, Valquíria, você tem um trabalho específico para essas mulheres? Eu sou mentora, né? E eu tenho grupos de mulheres. E se esse grupo já está caminhando, existe uma lista de espera para que a gente então possa inscrever essas mulheres para as próximas turmas. E às vezes a procura é grande, eu acabo até incluindo outras datas na minha agenda para realizar esses cursos. É maravilhoso, muito valioso. Muito obrigada, Valquíria. Imagina, Nilza. E você? Conta para mim, né? A constelação familiar, que é onde você também foi mergulhar no teu oceano profundo, né? Essa constelação familiar você considera que é uma religião? Como é que você explica para nós a constelação familiar? A constelação familiar não tem a ver com religião. Primeiro que hoje em dia nós temos padres consteladores, temos pastores consteladores, é, é, é uma profissão, né, que eu me considero profissional na constelação familiar, porque hoje eu foquei minha vida, minha energia para estudar e mergulhar cada vez mais na questão da constelação familiar. Por quê? Se não tem a ver com religião, se não tem a ver com questões de bloqueio, então eu estou dentro. Porque eu vim desses traumas e tratando meus traumas eu descobri que nesse campo morfogenético, nessa dinâmica oculta que existe atrás da constelação familiar, num campo, que o campo é a energia dos movimentos, dos elementos, que pode ser pessoas, hoje tem com os animais, né, com cavalos, que é maravilhoso. E a constelação abriu meu leque de informação. Então, quando a pessoa vê um trauma, por exemplo, a constelação não vai tratar. Ela não vai curar o seu problema, mas ela vai virar a sua chave para que você saia desse movimento e busque na psicanálise, no psicólogo. Então, problema cardíaco, encontrar uma saída. É psicológico? Vou encontrar uma saída. Então, assim, no campo, eu consigo enxergar e trazer esse olhar sistêmico. Então, eu faço a leitura do campo para que a pessoa direcione. Então, ela sai um caminho, tipo assim, eu estou arrumando as minhas malas que eu vou viajar. Aí eu chego com o campo morfogenético e mostro as possibilidades dessa grande viagem. E aí ela escolhe o roteiro dela e só seguir. Muito bem. É uma clareza. Nilza, Isso. É uma clareza. É uma clareza. Eu vi nos meus movimentos que eu não estava vendo e quando abri o campo, clareou minha mente, fora que assim, vai reverberando. E reverberou por 1 ano, 2 anos. Tem coisas que eu ouvi há 5 anos atrás, que essa questão de mudanças, que eu também coloquei no campo para olhar se era momento dessa mudança, por que estava acontecendo esses movimentos em mim. E hoje eu estou em Pindamonhangaba, atuando em Pindamonhangaba como consteladora familiar, trazendo campo, né, com pessoas, trazendo essa questão de constelação online, constelação presencial, uma única pessoa, que fica individual, mas acho que o campo ele traz muito mais informação, porque a pessoa dentro do campo ela consegue manifestar uma dor, um luto que não foi vivido, algo que foi excluído. Então, Bert Helling trouxe as 3 leis do amor. Pertencimento, todos pertencem. Então, quem ficou para trás? Por que eu estou buscando e não encontro uma saída? Hierarquia, quem vem primeiro precede os outros. E a questão do equilíbrio, do dar e receber. Então, muitas vezes, até um relacionamento, ele começa a se encerrar dentro de uma empresa, por exemplo, que um dá muito e o outro só recebe, só recebe. Ele vai embora, porque o que ele tem para oferecer, às vezes, não supre, não equilibra. Então, sai do equilíbrio. Então, muitas questões hoje que eu falo de empresa, de relacionamento, se rompe num momento que só um dá. E não deixa o outro dar, porque a gente tem que dar o que tem. O que eu tenho para dar é isso, então eu te dou. Para que haja equilíbrio.
Às vezes eu falo que até uma briga, ela precisa ser compensada, porque tem que ser compensada. Para quê? Para que não haja essa discordância no universo, esse desequilíbrio. Uhum. Então eu vejo a constelação hoje como uma ferramenta primordial para que a gente possa sanar algumas questões que ainda não vistas. Então Uhum. eu aposto as minhas cartas como profissional da área da constelação familiar para que isso possa chegar em mais pessoas, possa conciliar mais pessoas. E o tema família, né? Você falou de Uhum. mulheres, eu tenho essa questão com as mulheres, por aquilo que não foi falado. Uhum. Então, gente, vamos olhar com mais carinho para a Exato. mulher, vamos olhar com mais atenção. O que que eu preciso ver que ainda não vi? Exato. É essa questão que eu trago. É porque a mulher, ela poderia e deveria ser muito bem tratada, porque não há nenhum homem na Terra que tenha chegado se não foi pelo ventre de uma Com mulher, certeza. né, É, Nilza? sim. Então, por quê? Muitos homens não aceitam as suas mulheres, né? Ou mulheres na sociedade. A gente tem visto incontáveis casos de feminicídio que vem aumentando cada vez mais, a violência contra a mulher, né? E a pergunta é por quê, né? Por que isso tudo? Por que essa revolta contra as mulheres? Porque ela se tornou uma parte importante da sociedade, porque ela começou a falar sobre coisas que a incomodavam, porque ela começou a ter voz. Será que foi isso que gerou uma revolta? A mulher está trazendo a sensibilidade. E quando ela traz a sensibilidade, ela permite que o homem chore, que nós Uhum. permitimos que o nosso marido chore, que o nosso filho possa chorar. E eu acho que essa sensibilidade não vai trazer fragilidade para o mundo masculino, vai trazer força. Então a gente só pede que a gente encontre o nosso Uhum. espaço de mulher, com a nossa sensibilidade e essa maestria de fazer várias, não só fazer coisas, mas essa dinâmica do maternal que nós Sim, temos. Então a sim. gente vem com essa questão feminina e esse maternal, essa sensibilidade, eu acredito que a gente não está afrontando. Nós estamos encontrando o nosso lugar na sociedade, encontrando o nosso lugar no mundo, que é Uhum. tão importante, né? Sim, sim. Nilza, e a última pergunta? A constelação familiar, ela vai tratar um problema pontual, um trauma pontual, ou ela pega uma visão mais global? Não, constelação não vai tratar um problema, né? Não. É longe disso. Hoje tem constelador que já no meio de uma constelação ele traz à tona e depois que é visto a solução surge. Então a solução vai surgir de um trauma no campo, mas a pessoa vai procurar um outro profissional e ele vai encontrar do nada, encontra um profissional no meio do caminho, ortomolecular, ele vai encontrar um nutricionista, ele vai encontrar o cardiologista. Então, a constelação não vai tratar diretamente. Aí já né, é um absurdo. Mas ela vai te mostrar, ela vai virar a sua chave e vai colocar no seu caminho o profissional adequado para que aquilo possa ser sanado e corrigido. Muito bem, muito bem. É uma clareza, né? Sim, é uma É clareza. uma nuvem que é como se fosse uma. Eu tenho miopia, então é como se eu colocasse minha lente de contato, os meus óculos e aquela miopia deixasse aquela nuvem, né? Aquela parte embaçada e vem então essa clareza. É isso, né? Disso para mais. Eu acho que a gente coloca a lupa. Ah, E muito depois bem. que a gente vê, Não consegue não, mais. aí o próprio universo, ele vai te trazendo as informações, ele vai te trazendo para a realidade, que muitas vezes a gente está nessa questão fora do nosso lugar. No nosso lugar eu fico mais forte, no meu lugar eu consigo responder e assumir responsabilidades, porque é aí que começa tudo. Então a constelação ela traz isso, essa clareza de saber quem eu sou, de como eu posso me seguir, é o sim e o não no equilíbrio, é para mais ou para menos, que o nosso corpo, se eu não cuidar dessas questões, o meu corpo começa a reverberar,
ele fala por mim. Uhum. E aí que a gente faz os nossos estudos no campo morfogenético e a constelação traz essa clareza. E eu amo o que eu estou fazendo. Muito bem, muito bem. Então, né, a gente finaliza a nossa conversa, nosso bate-papo. Sim. Eu e a Nilza amamos cuidar de mulheres, amamos cuidar de pessoas, que vocês possam se sentir seguros também em nos procurar por ajuda, Sim. agendar um horário conosco, né? Bater um papo e quem sabe, né? A O gente consegue. atendimento individual, ele traz isso, um lugar seguro, para que eu possa realmente ser eu mesma. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, então. Eu que agradeço, Valquíria. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Fátima, da É Pra Comer. Você encontra a gente no epracomer.sobremesas no Instagram. E eu tô aqui com a Thaís hoje. Thaís, eu queria muito te fazer uma pergunta. No seu ponto de vista, o que é a liderança? Bom, para mim, liderança é a questão de direcionar pessoas. Que não tem como você. Tem diferença entre ser líder e chefe. A liderança, você ajuda as pessoas, direciona ela ao que ela faz de melhor. O chefe não, o chefe impõe o que ele quer que seja feito e que fica nisso. Só cobrança, cobrança e nada de crescimento e desenvolvimento pessoal dos colaboradores. E você, Fátima? O que é a sua empresa É Pra Comer? A É Pra Comer é um trabalho de transformação. Não só o meu pessoal, como transformação da relação, da comida, do prazer, do aspecto nutricional. Na É Pra Comer, hoje, eu busco fazer uma sobremesa que seja saudável, que traga algo a mais do que só o gosto de sobremesa, que tenha algo residual para o nosso corpo. A gente brinca muito com esse negócio de ingredientes com intenção, e a intenção exatamente é essa, é permitir que a gente possa comer sobremesas sem ter que ficar pensando... Sem o peso. Sem o peso. A gente até não gosta de falar muito desse jeito, porque não é uma questão de se permitir, né? É uma questão de saber que você está comendo um alimento que realmente é uma coisa que te alimenta, mesmo sendo uma sobremesa. Entendo. Essa questão da sua sobremesa, por que você escolheu começar aqui em Pinda? Pinda é a cidade natal dos meus avós, tanto maternos quanto paternos, e é onde eu aprendi a comer bem. O meu avô tinha uma relação com comida muito especial. Inclusive, quando ele ia presentear alguém, ele queria descobrir o que você gostava de comer e ele te dava isso como presente. Então, aqui eu aprendi a comer bem e foi por isso que quando eu decidi vir para Pinda, eu falei, vou fazer alguma coisa relacionada à comida. E eu trouxe essa minha experiência de morar em vários países do mundo para poder fazer uma sobremesa diferenciada desse ponto de vista, trazer outros paladares, trazer um pouquinho da minha história, da minha viagem, e é por isso que a É Pra Comer tá aqui em Pinda hoje. Que legal. Você pode falar pra gente quais países você passou? Eu morei no Canadá, na França e na Suécia brevemente, e eu trouxe receitas de 9 países, da Alemanha, da França, claro, Estados Unidos, Líbano, que é da nossa família, trouxe também da Indonésia, Rússia. Eu tenho uma pira com a Rússia, não sei explicar o que é. É um lugar que eu gostaria muito de visitar. E Inglaterra também. Então a gente está tentando trazer aí sabores diferentes para o brasileiro conhecer e aprovar ou não no paladar, né? Então, no caso, não seria só uma sobremesa nutritiva, sim uma experiência familiar, né? Porque veio da sua família. E falando disso, né, para a gente é super importante receber um feedback. E eu queria saber se você tem dicas de o que é um bom feedback, como dar um feedback. Sim, então, hoje em dia temos a diferença, né? O feedback é uma conversação para você ajudar a pessoa a crescer.
a buscar o crescimento pessoal, profissional, intelectual da pessoa. O feedback não é um conselho, principalmente dentro de uma corporação. Você não pode chegar e falar assim, acho que seria legal você fazer isso, porque seria melhor para engajar a equipe e tal. Conselho a gente dá, a pessoa segue se quiser, certo? O feedback não. O feedback é um alerta construtivo para você ajudar a pessoa a entrar dentro do padrão que a empresa, né? Que a empresa, a organização prefere, né? Está buscando. E também feedback não é você chegar lá e escrachar as pessoas, só falar os pontos negativos, apontar dedos, nem nada do tipo. Então, o feedback é a famosa crítica construtiva. Sim, a crítica que fala, no caso, é de mostrar o que você está errando, mas te apontando o caminho certo. Ó, você está errando em falar assim com as pessoas. Seria legal se você falasse de outra maneira. Não só a crítica, mas sim você fala a crítica e ainda dá um caminho para que ela entenda como melhorar. E você, né, com essa sua empresa nova, super nutritiva, familiar, qual o objetivo que você tem como empresa? Olha, acho que o maior objetivo da EFACOME um objetivo pessoal meu também, é emprestar um pouquinho dessa vivência, dessa história para outras pessoas. Eu passei por um processo de emagrecimento, eu passei por uma mudança de mentalidade, eu aprendi a fazer escolhas que eram mais saudáveis, eu descobri que eu não precisava tirar a sobremesa da minha rotina, eu posso comer isso. Eu só preciso fazer escolhas um pouco melhores. Preciso comer sobremesa saudável todo dia? Não. Posso comer no meu aniversário um bolo super gostoso, cheio de açúcar caramelado? Claro que posso. Mas no dia a dia você tem que entender que o que a gente come traz impactos reais para a nossa saúde. E que uma dieta restritiva é muito difícil de seguir. Sim. Então, ao invés de eliminar uma sobremesa da sua vida, você pode simplesmente optar por uma alternativa mais saudável e manter isso com frequência na sua rotina, ao invés de tentar tirar, eliminar aquilo. Você não precisa. Então, a gente poderíamos dizer que o EPA-Comer não seria uma refeição apenas para gente fitness, para emagrecimento, e sim para um bem-estar do corpo. Isso mesmo. A gente brinca, né, que nossa sobremesa não é fit, não é fat. Ela é gostosa e saudável. Que legal! Fez todo sentido. E eu tenho mais uma pergunta para você. Eu queria saber sobre vendas nesse âmbito profissional, como você vê o desenvolvimento disso? Bom, profissionalmente, eu acredito assim, independente da função que você escolhe, hoje em dia, por causa dessa questão de, né, internet, tudo é muito visual, a gente tem que aprender a se vender. Porque você pode ser que nem você tem um produto, né, um produto fitness, que deve ser maravilhoso, mas que se você não souber oferecer ele às pessoas, ele não vai vingar. Por quê? Porque você não soube vendê-lo. Entendeu? Que nem eu sou do ramo administrativo, mas se eu não souber me vender, falar dos meus recursos, de que tipo de administração, né, eu trabalho, toda a funcionalidade da administração, porque é muito amplo, tem gerenciamento, tem de contratual, tem para questão voltada só para liderança, para treinamentos. Então, eu acho assim que todo profissional em si, médico, biomédico, nutricionista, operador, até designers, tem que saber vender o seu produto, porque se você não oferecer, não vai ter quem comprar, né? Sim. Muito obrigado pelas respostas. Isso aí, bate-papo aqui no Coworking.